A ufologia tem suas particularidades. Com os voos, pilotos de todas as partes do mundo têm visto OVNIs nos céus. Os relatos deles são importantes, porque são eles que vivenciam esses eventos. Agora imaginem quantos segredos não guardam as caixas pretas pelo mundo. Eu sou Cláudio No Mendes, essa é a sua Rádio Jampa Mil Graus e o programa Ufologia Brasil. Antes de começar o programa, eu gostaria de pedir a vocês que deem seus likes, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com amigos e assinem as notificações. Olá, amigos da Rádio Jampa Mil Graus. Olá, amigos do YouTube. Hoje nós estamos aqui na Universidade Federal da Paraíba com o professor e sociólogo Paulo Cardoso. Ele aceitou o convite dessa entrevista e vai nos brindar nesse pequeno espaço de tempo com as perguntas e respostas por ele formuladas e as minhas respostas para ele. Boa tarde, professor. Como vai o senhor? Boa tarde. Estou bem, e você? Olá, muito bem também. O professor Paulo Cardoso, ele é sociólogo, professor de Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. É um prazer enorme. Você sabe, nós já nos conhecemos, né? Longo tempo, né? Longo tempo. Naquela ocasião, nós fazíamos parte da direção da cooperativa, da Codismo, né? E naquela ocasião chegou o Sargento Dutra, eu lembro muito bem. Querendo fazer o lançamento do seu livro, né? Um livro sobre OVNIs, né? OVNI. Curiosamente. Eu me lembro do título, professor. Eles estão entre nós. Perfeitamente. Achei legal. Acho que ele se aproximou da pessoa mais ou menos certa, porque eu tenho uma admiração, gosto muito desse assunto, né? Inclusive, quando eu era jovem, em Natal, né? Nós, os jovens, né? Um bocado de colegas, criamos um curso, um clube, né? Sociedade de Estudos Astronáuticos, né? Veja só que ousadia, né? Então, naquela ocasião, eu conversei com o Dutra e disse, não, Dutra, assim, você vai não só lançar o seu livro, mas eu folheando o livro, eu percebi que dava para dar um curso, né? Se nós conseguíssemos pessoas competentes na área, era possível, né, dar um curso sobre ufologia. E foi exatamente o que aconteceu, né? Além de lançar o livro dele, nós fizemos um curso. Primeiro curso de ufologia na universidade. Da Codismo, né? E eu, senhores ouvintes, eu participei desse curso. Foi muito interessante, a palestra que foi dada, não estava assim tão empolgado, eu não estava tão empolgado, mas quando cheguei aqui na universidade, que vi aquele público imenso, eu digo, é aqui o meu caminho. E o professor Paulo sabe disso. Foi ele que idealizador, né, professor Paulo? Você pode citar, de fato, né, realmente, a iniciativa para mim mesmo, eu estava cercado de pessoas que tinham interesse também na área. Verdade. Mas você sabe citar alguns nomes de professores que naquela ocasião, que participaram do evento? Eu não lembro, professor, porque faz muito tempo, eu não lembro. Então, como trata-se a ufologia, é um assunto extremamente curioso e tem várias controvérsias, né? Tem. Não é um assunto tão fácil de ser digerido, né? Mesmo que muitas pessoas sejam empolgadas, né? Tem um acervo, tenha filmes, né? Leiam sobre esse assunto, né? Mas você sabe perfeitamente que é um assunto cheio de controvérsias, contradições e conflitos, né? Por exemplo, vou dar só um pequeno exemplo. Aqui na universidade, uma vez eu fui assistir uma palestra sobre exoplanetas, né? Um estudante de física, né? Me convidou, né? Para fazer participar desse evento, né? E ele disse assim, olha, não fale lá em ufologia. Eu achei curioso aquilo, porque o pessoal, a maioria do pessoal da física não gosta desse assunto, de ufologia, ufólogo, esses assuntos. Então eu pergunto a você, como você está mais por dentro desse assunto, o que faz com que as pessoas, né, pensem assim da ufologia? Principalmente os estudiosos em física. Muitos estudiosos em física. Segundo estudos, os relatos de estudiosos de física dizem que a ufologia não existe. Porque para eles a física é a prova que existe tudo, menos a vida extraterrestre. Isso, eu fico até triste porque eles estão aí mais tempo do que nós.
mas os físicos batem o pé e dizem que não existe vida extraterrestre. Vida. OVNIs, não existe OVNIs. Vida só na Terra, né? Vida só na Terra. Mas como é que se descobriu exoplaneta nesses últimos dias? Não é verdade? E nesses últimos anos também. Vários exoplanetas foram descobertos. E uma coisa que sempre me assaltou também, isso nem mas qualquer jovem, qualquer criatura que pense o universo, né? A questão da finitude e não finitude do universo. Acho que é uma questão que fica sempre, a não ser que alguém já saiba, né? Tem essa resposta, mas eu sempre achei isso relativamente curioso isso aí. Quem é que poderia dar, qual a disciplina, qual a matéria, talvez da física ou matemática, desse essa resposta sobre essa finitude e não finitude do universo? E aí, como é que fica isso, né? Acho uma pergunta sem resposta, para mim, pelo menos, né? Sem resposta. E a astronomia e a astrologia, os astrônomos e astrólogos dizem que o universo está em plena expansão. Eles dizem que o universo está crescendo e os planetas estão se afastando. As galáxias estão se afastando umas das outras. Por isso que eles dizem que o universo é infinito, mesmo assim ele está crescendo. Na opinião dos astrônomos e astrólogos que estudam os astros e os planetas. Agora, uma pergunta curiosa, né? Curiosíssima. Claro, vai ser fácil para você que se domina esse assunto há muito tempo, né? Tem interesse, né? Quais os filmes, né, que retrataram uma certa aproximação, um certo realismo desta área da ufologia? Quais os filmes de ficção e quais os filmes documentários, né? Acho que gostaria até que você falasse sobre esses dois, né? Professor Paulo, existem vários filmes, eu vou citar um que relata, senhores, a vida marinha. Um filme chamado O Segredo do Abismo fala sobre os OVNIs, os objetos subaquáticos não identificados. Eles estão lá embaixo, aqui no oceano, há muito mais tempo. Eles convivem aqui, eles têm bases aqui. Professor, outro filme que relata vida extraterrestre, tanto faz subaquática ou aqui a nível da Terra, é um filme documentário chamado Eram os Deuses Astronautas? Eram os Deuses Astronautas foi um livro lançado pelo Erich von Däniken. Existem filmes que relatam vida extraterrestre, existem filmes que relatam vida subaquática. Um deles é o filme chamado O Segredo do Abismo. O Segredo do Abismo retrata a vida oceânica, onde existem bases subaquáticas e vida extraterrestre lá embaixo. Eles estão aqui, muito tempo. Outro filme, professor, bom, que as pessoas devem assistir, foi o filme tirado de um livro, do Erich von Däniken. Eram os Deuses Astronautas? O título do livro era o título do filme documentário. Esse é um. Entre vários filmes que tem, professor. É interessante. Eu tive, na minha adolescência, eu li Eram os Deuses Astronautas, eu achei extremamente curioso. Preciso até rever esse livro, né? Agora, mais recentemente. Né? Então é isso, nós temos essa conversa foi boa, né? Interessante. Professor, eu gostaria de agradecer pela participação e finalizar dizendo o seguinte: para aqueles que gostam do mundo ufológico, da vida extraterrestre, das tecnologias reversas, se você não tem com quem falar e quer nos presentear com seus relatos, ligue para a gente. O número do telefone vai estar aí no rodapé, tá certo? Entre em contato com o Rildo, comigo, e nós teremos um grande prazer em recebê-lo. E agradecer ao professor Paulo pelo convite
de ter nos feito e de ter nos respondido as perguntas dele, que é o professor Paulo, o sociólogo aqui da Universidade Federal da Paraíba. Nós somos colegas, né? Somos amigos, né? Da Rádio Jampa Mil Graus, né? E esse encontro extremamente produtivo, né? Foi somente para ilustrar a nossa programação, né? E satisfazer os nossos ouvintes dessa conceituada emissora, né, de comunicação. Olá, amigos da Rádio Jampa Mil Graus. No dia 2 de dezembro de 2020, no portal da revista UFO, foi publicada uma matéria com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E o título dessa matéria é o seguinte: Barack Obama e a verdade sobre os UFOs. E mais embaixo tem um pequeno subtítulo: Não posso falar sobre isso. Essa entrevista foi concedida ao programa Light Show do Stephen Colbert. Durante essa entrevista, o ex-presidente dos Estados Unidos foi perguntado sobre os UFOs. E a resposta dele, embora misteriosa, foi entendida como reveladora pelo entrevistador de assuntos, entre eles sobre o assunto UFO. Segundo ele, o ex-presidente, durante seu tempo na Casa Branca, procurou as agências de inteligência para se informar sobre o assunto. Abre aspas. Há momentos em que arrancar informações das entranhas de uma dessas agências pode ser desafiador, fecha aspas, disse Obama, abre aspas. É claro que perguntei sobre UFOs, mas não posso falar sobre isso, completou respondendo a Colbert. Obama não seria o primeiro presidente que tentou arrancar informações sobre os discos voadores sem ter sucesso e não poder divulgar o que descobriu. A lista é longa e inclui Ronald Reagan, Jimmy Carter, Bill Clinton e até também mesmo Donald Trump, no governo de quem o assunto foi tratado de forma bem mais aberta. A resposta de Obama guardou um truque, ao menos no entendimento do Colbert, que a considerou como um sim. E Obama, rindo, disse-lhe: sinta-se livre para pensar assim. Na sequência, o ex-presidente declarou, abre aspas, eu posso lhe dizer que já houve um tempo em que os UFOs e Roosevelt eram uma grande conspiração. Agora, não parece tão tranquilo, referindo-se à situação política e social dos Estados Unidos. Essa foi a entrevista dada ao programa Light Show do Steve Colbert, do ex-presidente Barack Obama, e publicado no portal da revista UFO em 2 de dezembro de 2020. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja qual for a hora que você estiver ouvindo esse áudio. Aqui é Alexandre Lauzide, fundador da Brazil UFO Network, a maior rede de ufologia científica do Norte-Nordeste, sediada aqui em Recife. Aqui é a segunda parte da minha entrevista que eu dei, inicialmente, né? O tema que eu vou falar hoje é sobre uma ocorrência que eu tive, a experiência, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu tinha recém-chegado do meu trabalho, tomei um banho à noite, né? Antes de dormir, jantei. E quando deitei a dormir, lá para as tantas, já estava dormindo, um clarão, primeiro que veio uma zoada muito forte lá de fora, e eu, quando abri os olhos, um clarão dentro do apartamento, especificamente no meu quarto. E esse clarão, eu não conseguia ver nenhum móvel ao redor. E estava tudo assim, branco demais, era um branco leitoso. E ao mesmo tempo eu não conseguia me mover, eu estava totalmente congelado. Não sabia o que tinha acontecido. No dia seguinte, depois que eu acordei, né? Eu pensei, eu vou me mudar desse apartamento porque é um apartamento mal assombrado. Eu não entendia da questão de abdução. Só muitos anos depois que eu vim aprender que, na verdade, aqui se tratava de duas coisas, ou paralisia cerebral ou abdução.
como eu escutei no meu ouvido, fica calmo, está tudo tranquilo, então não descartamos essa parte aí, essa possibilidade de paralisia mental, né? Então, recentemente, no começo do ano, o nosso grupo, a Browfonet, se reuniu com um psicólogo, uma pessoa que faz essas regressões, e ele fez uma expansão da consciência comigo, na qual foi de fato constatado que eu havia passado por um processo de abdução, né? Foi uma questão muito interessante, porque tudo que eu senti a partir daquele momento onde eu não me lembrava, né? A pessoa que estava do meu lado começou a captar na minha mente algo que estava guardado lá, que eu não tinha acesso, né? Que era justamente quando as pessoas estavam lá comigo, eram 3 seres, né, que ele descreveu, muito frio, né, no ambiente que eu estava. Eu fui dado a oportunidade também de perguntar a ele por que eu, né, por que eu tinha sido escolhido, né? E ele disse o seguinte, que devido à minha frequência vibracional mental, que era compatível com a deles, né? Então, por essa razão, havia um intercâmbio entre eu e eles. E me foi me dito que, de alguma forma, eles usam o meu corpo para acessar aqui, é como se fosse uma espécie de transmissor, né, para eles, né? Daí veio o meu interesse, a partir daí foi que o meu interesse surgiu bastante sobre essa questão da hipnose em pessoas que foram contactadas, né? Tanto é que nós vamos fazer um evento através da UFO Piauí com a doutora Gilda Moura, justamente explorando essa questão aí, da expansão da consciência das pessoas que foram abduzidas. Não foi de fato uma ocorrência assim para mim. Eu tinha 20 anos de idade na época, né? Foi muito diferente, né? Muito, assim, eu não tinha a menor dúvida que eu tinha sido visitado por algo, mas só que eu não sabia o que era, né? Não sabia se era espírito mal, algo do tipo, mas depois, conforme a gente vai amadurecendo na ufologia, a gente vai pesquisando, né? A gente vai aprendendo. Tanto é que eu tive a grata oportunidade de conhecer nos Estados Unidos o Bud Hopkins. Ele era um psiquiatra que famoso nos Estados Unidos e no mundo, né, na ufologia, por tratar de pessoas que foram abduzidas, né? Tanto é que ele estava tendo um evento lá no hotel onde eu trabalhava, e nesse evento tinha uma pessoa gritando, né? Obviamente não foi uma abdução pacífica, foi bastante traumática. A minha já foi bem pacífica, é como se eu já conhecesse eles antes, né? Então não houve nenhuma resistência alguma, né? nem marcas, né, em mim. Enfim, aí o Bud Hopkins, ele escreveu já vários livros sobre o assunto. Infelizmente ele já faleceu, ele não está mais conosco. E são pesquisadores que têm grande credibilidade, né? Como a própria Gilda Moura, que vai estar dando palestra conosco aqui já em breve. Então, para hoje é esse aí meu relato. Espero que vocês tenham gostado, né? Se quiserem mais informações, entrem em contato comigo. Meu telefone é código de área 81, telefone que é o WhatsApp, né? 99596 3072, repetindo, 81, que é o código de área, telefone 99596 3072. Sou Alexandre Lauzini, fundador da Brasil UFO Network, sediada em Recife. A todos o nosso boa noite. Obrigado. Boa noite, Claudionor. Boa noite, amigos da Ufologia Brasil. Hoje eu vou relatar um fato que aconteceu, onde ele leva em conta 2 fatores importantes da ufologia. O primeiro é o avistamento e o segundo, a abdução. Quando nós falamos de abdução no Brasil, muitas vezes as pessoas vão direto para o caso de abdução do Vilas Boas, mas neste caso aconteceu bem antes.
Meu nome é José Vanderlei, sou natural do Recife, capital pernambucana do frevo. E o nosso relato de hoje começa em 1558, ou seja, ali junto ao descobrimento do Brasil, início da colonização brasileira. Esse fato ocorreu no estado de Espírito Santo, dentro de uma tribo indígena. Dentro dessa tribo indígena existiam os jesuítas. E é através dos relatos dos jesuítas em cartas que eles enviavam aos seus superiores na Europa que conhecemos esses fatos. O relato se trata de um índio chamado Mané Muaçu, que no dia do seu casamento cristão com a sua companheira, que há muito tempo já era sua esposa, numa noite de grandes tormentas, foi levado em corpo através de um grande estrondo e posteriormente, 3 dias depois, ele foi deixado novamente em terra no manguezal, retornando à aldeia, e contou a seguinte história: que havia sido levado pelos demônios, no qual os índios chamavam de curupiras, e nesse local para onde ele foi levado, ele viajou visitando 3 portos. Relatou ainda que existiam pessoas junto com ele, outras pessoas dentro daquele objeto, e que tinha visto fogos muito horríveis, ou talvez a sua expressão, os curupiras. Depressivo e com muito medo, ele passou a se esconder de todas as pessoas que ali chegavam na aldeia, pensando que aqueles demônios tinham voltado para lhe buscar. Eu abro aqui um parênteses, só para a gente fazer uma pequena análise, como ele imaginava que aquelas pessoas podiam ser os demônios. Ou seja, os demônios, na visão dele, tinham exatamente uma anatomia próxima ao dos seres humanos, porque ele identificava que aquelas pessoas poderiam ser os curupiras. Com a sua depressão ou com algum problema de saúde, poucos dias depois ele faleceu. No ano seguinte, em 1559, nós temos uma carta do jesuíta José de Anchieta, falando exatamente sobre esses avistamentos. E ele diz que apenas vê luzes cintilantes no céu que vão daqui para acolá, numa velocidade muito grande, e acomete, persegue os índios. E esse objeto de fogo, que aparece nos céus, eles chamam de boitatá. Esse é o relato registrado pelos jesuítas em cartas enviadas para a Europa a seus superiores. Lembrando que os curupiras e o boitatá fazem parte do folclore brasileiro, mas na realidade tem um fundo de verdade. É como eu falo muito sobre o tipo de linguagem utilizada. Eles não sabiam definir os objetos nem o que eles estavam vendo. Então eu faço muito um paralelo com os índios americanos, que eles diziam que o trem era exatamente representado para eles como um cavalo de ferro. Então a nossa questão do ser boitatá, uma nave de fogo, um objeto de fogo, e os curupiras como sendo os demônios, ou podemos traduzir como uma nave espacial e um extraterrestre, de uma forma talvez diferente, mas tipo humanoide. E para concluir o nosso relato, lembro que este fato é desconhecido pela maioria dos ufólogos. E mais uma vez agradeço a oportunidade, desejando a todos paz e saúde. Eu recebi um relato
de um membro do CPB-UFO, onde ela disse que sonhou com uma frota de naves. E ela disse que essas naves eram muito show. Show quer dizer muito bonita. E não eram hostis. Segundo ela, eles disseram que só vieram se mostrar. Veio uma bem perto dela. Ela era circular, tinha por cima uma cúpula. Essa cúpula era baixinha. Era como se fosse uma empada. Por baixo, segundo o relato, existiam vários triângulos verticais, um bem pertinho do outro. Segundo ela, ela se aproximou a uns 100 metros do membro e esse membro ficou olhando para ela por uns 2 minutos. E então ela falou: "Eu conheço vocês e vocês vieram mesmo." E ela, a nave, foi subindo e as outras fazendo o mesmo e foram voando em formação para todos os lados. A membro do CPB-UFO, ela disse que ficou feliz demais porque ter recebido esta visita. E as outras pessoas que viram só ficavam admiradas e não tinham medo. Segundo ela, quando ela despertou desse sonho, ela acordou com náuseas, com dor no fundo do olho e, segundo ela também relatou, que o sonho parecia ser real. Fica aqui a nossa indagação. Foi um sonho ou ela recebeu essa visita? Cabe a nós tirarmos as nossas conclusões. Esse foi mais um relato para hoje